Olá, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos aqui fazer uma palestra e o nosso tema de hoje é a cura sintomática ou real. E antes de tudo, logicamente, nós vamos fazer uma pequena prece pedindo ao querido Mestre Jesus, nosso Mestre, nosso guia, que nos ilumine e nos inspire para que possamos bem discorrer sobre este ensinamento e que possamos, acima de tudo, compreender, fazendo a ligação de todo esse aprendizado com o que nos é ensinado no Evangelho, para que possamos nos melhorar. E nos melhoremos, que ajudemos a melhorar os nossos irmãos, ajudemos a melhorar o mundo em que vivemos, ajudemos a melhorar o nível de vibração do nosso planeta. Que Jesus amado nos ilumine, nos inspire e nos ampare aqui, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então nós vamos falar sobre a cura, e como eu disse, a cura sintomática ou real. Todo mundo procura ou deseja alguma cura. Seja para seus males físicos, seja para seus males morais e até para seus males espirituais. Mas o que é que a gente realmente pode curar em nós? Quais tipos de cura podem realmente trazer um alívio definitivo para nossas dores e aflições de um modo geral? Qual a origem desses males? Esses males que nos assediam, né? E como é que a gente pode eliminar esses males? São muitas perguntas, muitas questões, muitas dúvidas, e nós vamos tentar aqui, com a inspiração que nós pedimos do nosso querido Mestre Jesus, dos Espíritos Superiores, tentar clarear um pouco as nossas ideias com relação a isso. Para uma didática que nos auxilie na compreensão, a gente pode dividir as curas como as curas sintomáticas e as curas reais ou definitivas. Por quê? Porque muitas vezes nós nos medicamos em cima de sintomas. Então vamos falar, uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico. Uma febre, a gente toma um antitérmico. Para uma tontura, um enjoo, Dramin, não é o nome do medicamento, a marca, mas é assim que a gente conhece. Dor muscular, um relaxante muscular, e por aí vai. São sintomas que nós vamos tratando e curando os sintomas. Eu tomo um relaxante muscular, minha dor passou, minha dor de cabeça passou, a febre baixou. Então são sintomas que são ali curados naquele momento. Mas qual a origem de tudo isso? Qual a origem da dor de cabeça? Qual a origem da febre? Qual a origem da dor de dente? Qual a origem da dor muscular? Tudo tem uma origem, uma causa. A causa pode ser o verdadeiro mal, né? O que ocasionou, o que trouxe aquele sintoma para você? O que fez com que aquele sintoma se exteriorizasse, né?
Então, por exemplo, é sabido, as pessoas falam, a febre é sempre uma sinal de que está havendo uma luta entre as nossas, nosso sistema de proteção do corpo contra algum tipo de vírus, algum tipo de infecção. Então aí a febre se sucede, né? Então você vai tomar uma coisa que vai aliviar a febre, porque não pode ficar com febre muito tempo, a febre não pode ficar alta, né? E as dores, porque a gente não costuma suportar dores de muito tempo. Então queremos sempre uma medicação, um lenitivo para nossas dores. Mas a pergunta sempre é essa: como alcançar a cura definitiva? Se você tem dor de cabeça todo dia, será que há uma cura definitiva? Por que você tem que ter dor de cabeça todo dia? Por que você tem um período que você está tendo febre, você toma um remédio, daqui a pouco baixa, quando é mais tarde sobe de novo? E aí você fica, né, tomando a medicação para um sintoma, simplesmente um sintoma. Isso mostra para a gente claramente que é preciso buscar a causa original daqueles sintomas, daquelas dores, daquele sofrimento. E só assim, achando a causa, é que a gente pode realmente fazer uma cura definitiva. Curei e nunca mais senti dor de cabeça. Vamos falar assim, você está tendo dores musculares porque está faltando uma determinada vitamina na sua alimentação. Porque você não está bebendo água regularmente. E aí você muda aquilo, começa a beber água de uma forma mais disciplinada, e aí cessam as dores de cabeça. Ou você está forçando a vista e a dor de cabeça, na verdade, é da sua vista, bota um óculos. Aí você pode chamar de cura definitiva. Para aquele sintoma ali, é uma cura definitiva. Um outro capítulo importante para a gente entender melhor tudo isso de que a gente quer falar é que hoje a própria medicina ela já admite que uma grande soma das enfermidades elas nascem e também são alimentadas ou curadas pela mente do paciente em processos psicológicos, né? Então, um processo psicológico doentio, ele vai trazer enfermidade, ele vai alimentar uma enfermidade, ele vai piorar uma enfermidade, um estado de saúde debilitado que você tenha, a depender da sua mente. Isso vai ajudar você a se curar ou não, né? Hoje já se admite, eu já vi artigos de universidades aí estrangeiras falando, por exemplo, do benefício da prece. As pessoas que oram, que participam de orações, como elas têm uma tendência a ter uma cura mais rápida, uma resistência melhor ao mal, né? As pessoas otimistas, como tem aqueles médicos que são como palhaços médicos da alegria, né? Que vão nos hospitais brincar, divertir principalmente as crianças, levar alegria, levar paz, e aí isso ajuda nos processos de cura das crianças, né? Então, tudo isso é uma coisa que hoje a medicina já reconhece a existência. Já a doutrina espírita, ela nos ensina, através de todas as revelações, inclusive dos próprios espíritos, foram eles que trouxeram à tona a sua doutrina, as verdades da vida após a morte, da reencarnação e tudo mais. Eles nos ensinam que todas as enfermidades, elas têm origem que a gente pode definir, né? Está lá na causas atuais e pretéritas
das aflições. Então, que as nossas ações, tanto as atuais, como eu falei aqui, o cara não bebe água, vai ter uma consequência. O cara usa demais um determinado, até uma medicação, vai ter uma consequência. O cara se irrita demais, vai ter uma consequência. O cara carrega ódio demais, vai ter uma consequência que vai aparecer no seu corpo físico, que a medicina chama de somatização. Nós somatizamos. Depois de qualquer crise de estresse, qualquer crise de irritação extrema, a pessoa vai ter algumas manifestações na saúde, que é a somatização naquele momento, né? Isso também é uma coisa que é conhecida, já tratada, e a doutrina espírita ele mostra isso, que nós, à medida que nós agimos, a maneira que nós agimos, a maneira com que nós nos portamos, seja mentalmente, psicologicamente e até fisicamente, elas ficam registradas em nós. Fica registrada no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, né? E vamos dizer, essa mancha, essa marca no perispírito, ela com o tempo ela vai ser transmitida, né? Ela vai se exteriorizar através do corpo físico. Isso muitas vezes não acontece na encarnação imediata. Às vezes as pessoas se gabam, né? Tem uma música, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Mas na verdade, isso já é uma informação científica, já que o álcool ele envenena o organismo, ele envenena o nosso corpo. Por isso a ressaca, né? Por isso o mal-estar da ressaca. Por isso o fígado que não suporta o excesso de álcool, os rins, então o coração, todos esses órgãos sofrem. Isso já é uma revelação da medicina. É uma coisa que não tem mais discussão a fazer. É fato. É fato. Então, aí algumas pessoas bebem muito, né? Bebem frequentemente e estão saudáveis. Estão aí muito saudáveis, vendendo saúde às vezes, né? Como há pessoas que fumam muito e ainda não apresentam nenhum problema nos pulmões, no sistema respiratório. Mas a marca está ficando lá. Primeiro no perispírito, no corpo, depois no corpo físico. E muitas vezes ele vai talvez morrer até de causas naturais, mas está lá, registrado. E numa outra existência ele pode vir com a propensão a desenvolver uma enfermidade naqueles órgãos. Ou ele pode vir com uma má formação naqueles órgãos. Ele pode já encarnar com problemas de saúde naqueles órgãos. Quando a gente vê crianças nascem com má formação cardíaca, né? Crianças nascem com má formação, crianças nascem com tumor, crianças nascem com câncer e com toda sorte de enfermidades. São espíritos que estão trazendo aquilo, a marca do que fizeram em vidas anteriores. Né? E então, esse mau uso do nosso corpo, do nosso organismo, ele vai de alguma forma vir à tona mais cedo ou mais tarde. Virá à tona. Uma coisa importante nisso também, que a gente vai mudar um pouco de assunto, já que a gente está falando de cura, é um episódio onde Jesus ele encontra, ou melhor, ele reencontra no templo um homem que ele havia curado na piscina de Betesda.
ele havia curado esse homem, ele reencontra esse homem no templo. E ele diz para o homem: não peques mais, para que algo pior não te suceda. Veja só. Não peques mais, para que algo pior não te suceda. Então Jesus encontrou esse homem bastante enfermo, curou e, numa oportunidade, aproveita para dizer a ele que ele não deve pecar mais. Não pecar mais significa que ele já pecou antes. Então Jesus está ligando a enfermidade de que ele foi curado com um pecado anterior. Claro que nós entendemos aqui, né, que pecado significa qualquer coisa que você faz e que atinge a sua própria consciência, né, que pode lhe fazer você desenvolver o sentimento de culpa com relação àquilo. Então, quando Jesus diz isso, ele está deixando bem claro a responsabilidade da enfermidade. É daquela pessoa que cometeu um erro e adquiriu a enfermidade. Então isso deixa muito claro a responsabilidade de cada um e o esforço de cura que cada um tem para realizar em si mesmo. Frequentemente, Jesus afirmava aos recém-curados: tua fé te curou. Tem um caso interessante da hemorroísa, né? Aquela mulher que sofria com sangramentos, e ela, sabendo que Jesus ia passar ali perto onde ela estava, ela simplesmente, né, pensou consigo própria e disse: se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Enquanto Jesus passava no meio daquela multidão, ela conseguiu tocar na túnica dele e se curou. Jesus, na sua sensibilidade psíquica, ele percebeu que algo havia acontecido e ele procura entre os seus apóstolos: alguém me tocou. Aí o apóstolo diz: olha, muita gente está te tocando. Ele diz: não, mas alguém me tocou de uma forma intensa que algo muito forte saiu de mim. E aí a mulher se apresenta e Jesus deixa muito claro: a cura dela foi responsabilidade dela, foi responsabilidade da fé que ela teve. Como ele dizia, a fé removia montanhas. Por que não vai remover enfermidades? Então depende. Mas essa fé, essa cura, aliás, ela depende de uma fé que traz a questão do merecimento. Merecimento. É claro que merecimento não quer dizer assim: só vai ser curado quem já está puro, são e livre. Não, senão ele não diria ao doente que ele encontrou, ele não diria: não peques mais, né? Porque ele teria sido curado já por estar já na condição. Não, porque a própria cura, que ela é uma cura, é definitiva, mas que corre o risco de você voltar à enfermidade, às vezes é um merecimento no sentido de você ter uma segunda oportunidade. É uma segunda oportunidade que você está tendo naquele momento. Então, às vezes, você nem merece, você não está nem fazendo jus àquilo, mas você recebe a cura. É como os sintomas. A gente recebe a cura dos sintomas. Você assim, exagera no final de semana, vem a ressaca, mas você consegue tomar uma medicação e fazer um repouso e daqui a pouco está bom de novo. Você não está bom porque você ainda não fez a mudança no seu comportamento. Mas você tem a bênção divina, que isso é uma bênção divina, né, de você poder ter tempo para aprender a lição. Você está tendo tempo para aprender a lição.
Aí chega um momento em que vai vir aquela afirmativa: não peques mais, para que algo pior não te suceda. Porque tem que chegar uma hora que a gente tem que dizer basta e fazer as mudanças necessárias para realmente vivermos de forma saudáveis. Emmanuel disse, e aí a gente já está entrando na questão de nós, principalmente nós espíritas, mas vamos falar assim, nós religiosos, porque eu acho que isso aqui a gente pode falar para todo mundo. E Emmanuel diz o seguinte: é muito justo que procuremos as casas espíritas e saiamos renovados pela prece que nos realimenta, pelo passe que nos socorre, pelo amparo espiritual que nos visita com os benefícios do alto. No entanto, é imprudente sair por aquela porta e retornarmos para os mesmos caminhos que nos enfermaram e nos desequilibraram. Como eu disse, serve para todo mundo. Mesmo fora do âmbito da casa espírita, você está sentindo dificuldades, você faz uma prece, uma meditação, você assiste uma missa, assiste uma palestra, lê um livro, acompanha a oração do seu pastor, do padre, seja quem for, ouve uma música agradável e acende uma vela, né? Acende uma vela, queima um incenso, e só aquela busca já lhe dá um certo alívio, uma certa tranquilidade. Mas e aí depois? Você retorna para o mesmo lugar, para o mesmo clima interno e externo de agitação, agressividade e disputa insana, e se desequilibra todo de novo. E começa a acumular de novo aquela energia ruim e pesada que vai fazer você ir buscar o passe na casa espírita. Ah, hoje foi um dia péssimo. Hoje eu briguei com todo mundo. Hoje eu fiz isso, hoje eu sei o quê. Vou tomar um passe. Vou participar da palestra. Então lá aquela energia boa, tranquila. Tá. Cura de sintomas. São curas de sintomas. Se a gente volta e mergulha na mesma coisa, a gente começa a se contaminar de novo. Não adianta eu ir ao centro buscar uma desobsessão, porque estou sentindo companhias espirituais desagradáveis. E aí vamos dizer que lá no centro conseguiram convencer algum ou alguns obsessores a buscar outro caminho. Eles curaram, talvez eles tenham curado os obsessores. Mas a sua cura, a cura da enfermidade que você carrega com você, que você atrai os obsessores, porque seus pensamentos não são bons, porque as suas energias não são boas, porque as suas atitudes, suas palavras são infelizes, vai atrair outros. É possível imaginar uma fila de obsessores. E quem sabe se os próximos serão tão mais difíceis de lidar do que esses que você conseguiu, que o grupo de desobsessão conseguiu recuperá-los. Né? Então não adianta, vou recuperar os espíritos obsessores. Eu não estou recuperando você. Damos as condições, os ensinamentos, as lições, os estímulos para a melhoria, para a correção. E aí é que a gente vai entrar. O tratamento definitivo para tudo isso não é o passe, não é a prece. Definitivo. Não é a meditação, não é a desobsessão. O tratamento definitivo disso se chama evangelioterapia.
Evangelioterapia significa autoiluminação. Significa melhoramento íntimo, reforma íntima. Significa evoluir moral e espiritualmente. Ampliar a nossa consciência cósmica. Tomarmos consciência da nossa realidade de espíritos imortais que somos. Isso sim, quando nós fazemos isso, quando nós mergulhamos nessa busca interna, busca dentro de nós mesmos, a gente vai começar a encontrar as raízes desses males. A gente vai começar a trabalhar em cima delas, porque nós queremos a nossa melhoria, queremos o nosso crescimento. O Evangelho, ele não é um tratado de fórmulas mágicas para você se curar. O Evangelho também não é algo para ficar debaixo do braço. Ah, eu estou protegido porque eu estou com o Evangelho aqui. No meu ambiente de trabalho estou protegido porque eu tenho um Evangelho, uma Bíblia aberta em cima da mesa, na cabeceira da minha cama. Ah, todo dia eu leio um salmo. Então nós costumamos achar que o Evangelho é só se você... É como se Deus só quisesse que você o louvasse, só isso. Então se eu leio ali, Deus... ele lê a Bíblia, que bonitinho, vou fazer tudo por ele, não vou deixar nada de mal acontecer com ele. Não é assim. Nós somos responsáveis. Nós somos os donos do nosso destino. Nós somos responsáveis pelo nosso passado. E só teremos um futuro feliz quando nós nos decidirmos a fazer esse futuro feliz. Quando nós nos decidirmos a buscar aquilo que realmente vai nos conduzir a uma condição de paz, de harmonia, de fraternidade, de tudo de bom que vai realmente nos curar de uma forma definitiva. O Evangelho é um receituário de bem viver. Ele nos ensina como encontrar paz dentro de si mesmo. Ele nos ensina a cura para os males de nós, homens, seres humanos, melhor dizendo, nós seres humanos, como seres sociais, como seres morais e como seres espirituais, que é o que nós somos. Então, quando tudo isso vai se resolvendo dentro de nós, quando você vê o Evangelho, o que o Evangelho tem? O que é que o Evangelho tem? O Evangelho ensina paciência, resignação, ensina coragem, ensina amor ao próximo, amor a si mesmo. Ensina perdão, tolerância, empatia, caridade, solidariedade. É o que o Evangelho ensina. E não é disso que nós precisamos, e não é com isso que nós vamos construir um mundo melhor. Não é com isso que a gente vai estar em paz com os nossos irmãos, que a gente vai estar em paz com a nossa própria consciência. Esses são os remédios que curam o ser humano que nós somos. O ser psicológico, o ser espiritual que nós somos. O ser componente, participante do universo. Remédios que curam a sociedade. Imaginem a sociedade se houvesse mais amor, mais compreensão, mais tolerância, mais respeito, mais empatia. Mais empatia. Como seria a nossa humanidade?
Como seria a nossa vida social? Como andaríamos por aí livres, sem medo da violência? Não isolados, cada um no seu castelo, mas sim livres, cruzando, trocando energias, trocando ideias, trocando bens. Seria um mundo feliz. Então, dessa forma, se nós realmente sonhamos, desejamos essa cura definitiva, a gente tem que fazer essa busca. É preciso mergulharmos para dentro de nós. Porque o que me adoece está dentro de mim. E por quê? Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Porque eu até reconheço que isso não me faz bem e que eu não deveria agir assim, mas eu não resisto. Eu cedo sempre. Eu estou sempre me entregando a esse impulso. Precisa ir lá para dentro. Precisa começar com o conhece-te a ti mesmo. Primeiro, reconhecer que a responsabilidade é nossa. Porque enquanto distribuímos a nossa responsabilidade, a responsabilidade de nossa vida, de nossa felicidade para as outras pessoas, a gente não vai encarar de frente o problema. Vamos estar sempre atrás de alguém que nos dê um passe. Vamos estar sempre pedindo a alguém para fazer uma prece para a gente. Ore por mim. Ore por mim. Estaremos sempre em busca da desobsessão? Estaremos sempre em busca, não, vou ter que procurar uma missa aqui e tal. A gente precisa assumir. Sou eu. Meu destino depende de mim. Depende de minhas decisões. O bem não vai cair de graça na minha mão. Eu vou até receber a caridade de outras pessoas. Recebemos a caridade dos céus. Recebemos a caridade o tempo todo, porque estamos sempre tendo novas oportunidades e as lições estão sempre nos chegando para que a gente possa abrir os nossos olhos e perceber o que está acontecendo e o que precisamos fazer. Se nós desejamos a cura real, se nós desejamos a vacina eterna, a gente precisa voltar para dentro de nós mesmos, fazer essa viagem íntima, conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos é reconhecer qualidades e defeitos, erros e acertos, sem se envaidecer com a parte boa e nem se culpar pela parte ruim, porque somos aprendizes. Imagine se o aluno só avaliasse o que ele ainda não sabia, o que ele ainda não aprendeu, o que ele ainda está na ignorância. Mas imagine também se ele só achasse que o pouquinho que ele aprendeu, ele já é o mestre, que ele já é o sábio. Né? A vaidade faz isso. O sábio, porque sabe tão pouco. E já dizia Alberto Roden, o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. Então a gente precisa desse conhecimento e se conhecendo. Às vezes são surpresas a gente perceber, puxa gente, olha, realmente quem está fazendo errado aqui sou eu. E a gente às vezes não sabia, a gente sempre estava dizendo que era culpa do outro, que não sei o que, não sei o que. De repente a gente percebe que o problema está em nós. Que bom, eu não dependo dos outros para consertar o problema, eu só dependo de mim. Eu só dependo de mim. Quem está criando esse problema para mim sou eu. Que bom, eu não vou ter que fazer requerimento para ninguém, eu não vou ter que solicitar nada a ninguém, eu não vou ter que exigir nada de ninguém, eu não vou ter que fazer greve para ninguém. Eu só tenho que me esforçar
para mudar, para melhorar. Aí sim, o recurso da prece, porque às vezes é difícil, nós trazemos conosco atitudes que estão arraigadas demasiadamente dentro de nós. E a gente precisa lutar muito. A gente precisa de orar e vigiar para não cair em tentação. Oramos e temos que ficar atento, porque acontece muitas vezes sem a gente perceber. E vai acontecer algumas vezes, ninguém vai se corrigir assim, num passe de mágica. Não será um estalar de dedos, não vai ser uma varinha de condão, não, vai ser esforço, sabe? Esforço constante. Puxa, errei, meu Deus. Não é para eu ter errado, mas tudo bem, vou tentar de novo, vou tentar várias vezes, como dizia Jesus, como disse Jesus para os seus apóstolos, perdoar não 7, 70 vezes 7 vezes. Cada vez que você se esforça para perdoar, mais você perdoa com sabedoria. Mais você começa a perceber que aquele erro não é uma ofensa, é um equívoco e que merece o seu perdão. Quando Jesus pediu que a gente orasse, fizesse o Pai Nosso, que a gente guardasse um dia da semana para a oração, foi para a gente se exercitar nesse esforço. Então tudo é exercício, tudo é esforço. Eu lembro sempre que Kardec nos disse, deixou muito claro para a gente, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz de se melhorar. Não é pela santidade, até porque nem sabemos o que é a santidade. Mas o esforço de melhoria, constante, permanente, atento, ligado, procurando o que mais eu posso fazer para me melhorar. Então, fazendo isso, a gente vai se curando e se curando. Então, se queremos realmente a vacina eterna, vamos voltar para dentro de nós em busca do nosso reconhecimento, se conhecer. E vamos buscar o progresso que precisamos para nos tornar realmente saudáveis. A saúde integral de que fala Joana de Ângeles. Vamos estudar e aplicar o Evangelho nas nossas vidas. Porque preciso que o Evangelho seja aplicado, seja utilizado. Como eu disse, o Evangelho é um receituário de bem viver. O que você precisa fazer para viver bem, para ser feliz, tá? Para viver em paz, em harmonia íntima? Você precisa de quê? Você precisa da paciência, do perdão, da resignação, da humildade, do amor ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Então vamos amar, vamos perdoar, vamos tolerar mais, vamos ajudar mais, ter mais disposição para ajudar, para ser prestativo, para socorrer as pessoas em todas as circunstâncias. Vamos proteger mais, proteger as nossas crianças, proteger nossos velhinhos, proteger a nós mesmos dos venenos que nós costumamos na invigilância produzir dentro de nós. Então assim, com certeza, nós teremos a condição de alcançarmos a verdadeira cura dos nossos males. A verdadeira cura dos males físicos, morais e espirituais. Assim, nós vamos chegar. Vamos chegar lá, sim. Algum dia, em algum momento. Depende de esforço, depende de vontade. Faremos aquilo que... Seguiremos aquilo que Jesus nos ensinou. E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Seguir Jesus
é seguir o Evangelho, é fazer a evangelioterapia dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, agora e sempre.